Jogadores anunciados pelo Sampaio Corrêa na live, na coletiva, na apresentação do grupo na semana passada, já estão integrados e treinando normalmente no CT José Carlos Macieira. Presidente confirmando que Mateuzinho vai jogar na Rússia. Olá, torcida! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha para nós, é o seu like, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Neste conteúdo, nós estaremos trazendo aqui a participação de alguns torcedores, que é uma espécie de fala galera um pouquinho mais curto. Mas a gente traz aqui a participação do torcedor, comentando a relação do Mateuzinho. Então, estamos iniciando mais um conteúdo aqui para você. Torcida, o Sampaio Corrêa havia anunciado o Matheus Ludic, lateral do Guarani, anunciou também o Vitinho, anunciou o goleiro do Coritiba, Rafael William. Eles já estão integrados ao grupo do Sampaio Corrêa e trabalhando lá no CT José Carlos Macieira. Esse aí é o Matheus Ludic, do Sampaio Corrêa, tem 21 anos de idade, jogador do Guarani de Campinas, teve algumas participações na equipe do Guarani nessa temporada. Nós já trouxemos isso aqui no momento que o Sampaio fez o anúncio do jogador, nós trouxemos toda a trajetória dele no Campeonato Brasileiro da Série B, no Campeonato Paulista. Então nós trouxemos esse raio-x aí do Matheus Ludic, que agora, a serviço do Sampaio Corrêa, veja que o Sampaio está apostando em jogadores jovens, jogadores que com aqueles experientes que o Sampaio Corrêa já tem. Então isso é importante nesse momento para o time tricolor, os experientes com os mais jovens, e aí vai, dando uma encaixada bacana. Nessa temporada de 2022 do Sampaio Corrêa, em que o Sampaio Corrêa poderia até utilizar cerca de 45 jogadores, eram 40 jogadores, mais 5 trocas nesse Campeonato Brasileiro da Série B, e no total geral, para quem não sabe, a CBF disponibiliza durante a temporada até 60 jogadores. Olha que o Sampaio Corrêa chegou menos do limite daquilo que é para a Série B deste Campeonato Brasileiro. E já teve uma ocasião que o Sampaio Corrêa utilizou um monte de jogadores e não conseguiu acesso. E isso passou, eu diria, chegou a 60 jogadores, o Sampaio não conseguiu. E durante toda a temporada, o Sampaio Corrêa chegou a quase 80 nomes. Durante toda a temporada, nós estamos falando da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, esse ano, o Sampaio Corrêa, pasmem, senhores, para você ter uma ideia, de acordo com o levantamento feito pelo matemático Manuel Martins, e esse trabalho nós vamos inserir também no contexto desta temporada, do mês de dezembro, aqui no conteúdo do Lécio Costa Narrador e também no Mirante Esporte, que nós estamos apresentando na Mirante ao meio-dia. Nós vamos trazer números para você, e não só do Sampaio Corrêa, mas de todas as equipes da temporada que fazem parte aqui do estado do Maranhão. Então, o Sampaio teve apenas, nessa temporada, 37 jogadores utilizados. Então veja, o Sampaio podia chegar até 45, 40 inscritos, mais 5 substituições, e o Sampaio não chegou nem no limite e fez um Campeonato Brasileiro soberbo, Campeonato Brasileiro muito bom, e isso é muito legal. Por quê? Porque a gente já vê a experiência do presidente, já vemos, ou podemos ver, vimos que o comandante Leonardo Condé foi bem consciente, e no momento que se ofereceu, com a janela que se abriu naquela ocasião, você se recorda? Que ele disse não, para trazer jogadores, vamos colocar assim, piores daqueles que estão aqui, então eu prefiro ficar com aqueles jogadores que já estão aqui. E alguns outros que ele já conhecia, só jogando 2 ou 3, foram referendados para a sua contratação, e até eu mesmo acabei dizendo, pelo amor de Deus, esse jogador teve aqui uma passagem muito, muito ruim, não jogou, ou entrou em campo só 1 ou 2 vezes, só que todo esse levantamento a gente faz. No momento do anúncio de um jogador, a gente tem um cuidado de saber por onde ele passou, quantos gols ele marcou, como foi o jogador desde a sua trajetória. Isso a gente traz aqui para o nosso seguidor, para o nosso internauta, e você está sabendo então de tudo. Então o Sampaio Corrêa anunciou aqueles jogadores na sua coletiva da chegada aí do treinador e da sua apresentação do dia 7 de dezembro. Aí trouxe o Matheus Ludic, de qual falamos bastante do Matheus em relação aos contratados, os últimos, diria, anunciados pelo Sampaio Corrêa.
Anunciamos também o Rafael William, você se lembra, que veio do Curitiba também, um jogador jovem, chegando aí para o gol, para disputar aí com o Luiz Daniel, que foi o grande nome do Sampaio Corrêa na temporada, foi Luiz Daniel, e então o Sampaio Corrêa está bem servido nesse momento. E além do Rafael William, o Vitinho, né, que é outro jogador que chega para o Sampaio Corrêa, que é também lateral. O Sampaio está carecendo aí de laterais. Sampaio perdeu agora recente, então, o Mateuzinho. Mateuzinho foi embora, ou ainda vai, continua no Rio de Janeiro, mas vai fazer ainda os exames de praxe físicos, aliás, exames médicos, para que então o Sampaio venha concretizar essa transação. Foi o que me confidenciou, ou me disse, não precisa ser confidência não, me disse o presidente Sérgio Frota que nesse momento é isso que vai acontecer. Inclusive eu tenho uma entrevista agendada com o presidente ainda nesta quarta-feira na Mirante, que nós estaremos trazendo também aqui no canal Leste Costa Narrador, a voz do presidente, para falar a respeito dessa contratação ou do empréstimo do Mateuzinho para o futebol da Rússia, né? Então o Mateuzinho está indo embora, mas o Sampaio Corrêa não vai sofrer solução de continuidade, acredito eu. Por que não vai sofrer solução de continuidade? Porque já era um jogador, sabidamente por nós, eu digo nós, eu, você, todos aqueles que sabiam que o Mateuzinho, desde o ano passado, estava na mira do Fortaleza, do Cuiabá, do Internacional, tinha jogadores, tinha atletas, clubes que estavam interessados no Mateuzinho, que fizeram as suas propostas e que não foram aceitas pelo Sampaio. Tudo quando vem para o lado do nordeste do Brasil, né, meio norte, o que acontece? Não, os caras querem desvalorizar o jogador. Eu acho que nesse contexto, torcedor, embora não seja dono da verdade, mas você também tem sua opinião e aqui você pode se manifestar, a gente valoriza a sua participação aqui no canal. Eu acho que nesse contexto o presidente do Sampaio está certo. Mateuzinho, lateral de destaque, Série B do Campeonato Brasileiro, indo muito bem. Você não vê hoje no futebol do Brasil um lateral. Na Copa do Mundo agora sofremos com problema de laterais. E laterais veteranos, como o Dani, que ganhou tudo na vida, poderia, sei lá, ter sido colocado pelo técnico do Brasil lá no último jogo do Brasil contra a Croácia. Mas a gente tem essa carência de laterais. A gente vê hoje o que? O Rodinei do Flamengo fez uma boa temporada, poderia ter ido nessa lista aí do Tite, não foi? Mas o Mateuzinho, muito mais valorizado, valia muito mais do que 300 mil reais. O Sampaio chegou a 1 milhão e alguma coisa para emprestar para o Fortaleza, mas eles querem de graça. Quantos o Sampaio Corrêa, no coração grande do presidente, já liberou alguns atletas por migalhas, vamos dizer isso, jogadores que brilharam depois, no próprio Ceará, jogadores brilharam no Ceará, jogadores foram embora porque queriam sair do Sampaio Corrêa, jogar uma divisão um pouco mais acima do Sampaio Corrêa, e o Sampaio não atrapalhou a vida de ninguém, até mesmo para o exterior, muitos jogadores se foram, e o time tricolor resolveu então liberar esses jogadores. Mas agora hoje o Sampaio Corrêa é tratado sem dúvida nenhuma como uma equipe profissional, uma equipe verdadeiramente que trabalha e que sabe que precisa dos recursos, e aí você traz jogadores, você contrata, você faz o contrato do atleta ter a multa rescisória, e na hora que tem o interesse, você tem que ter o preço justo pelo jogador. Então, Mateuzinho ficou, e ainda no esforço, porque se o Sampaio tem liberado Mateuzinho naquele momento para o Fortaleza ou qualquer outra equipe, você sabe que o mundo despencava na cabeça do presidente, que disse que ele é o para-choque, ele apara tudo, né? Então, com certeza, muita gente ia criticar aqui, o Sampaio Corrêa vendeu o Mateuzinho, por isso emprestou o Mateuzinho, e por isso mesmo não vai subir, porque a gente vê muitos desses que falaram que o Sampaio Corrêa iria brigar por rebaixamento, né? Naquele primeiro momento que o Sampaio não se acertava, mas depois o Sampaio Corrêa acabou aqui no campeonato, não foi tricampeão, mas sem vitória em cima do Cordino, também a gente sabe, mas se ajustou de acordo com a competição e ganhou seus jogos em casa. E ainda ganhando seus jogos em casa, fazendo uma campanha soberba no Campeonato Brasileiro como mandante. Ainda tivemos muitas críticas, a gente sabe, em relação ao time. Mas o time só ganha dentro de casa. E eu volto a dizer, quem tem que ganhar em casa é o mandante. Quando o time joga fora, o time vai lá para tentar o resultado positivo. Se não conseguiu,
tranquilo, porque quem mandava o jogo é que tinha que vencer. E o Sampaio Corrêa, pelo menos em casa, foi muito bem na competição e por isso hoje é o quinto colocado de 2022 na Série B do Campeonato Brasileiro. O tão sonhado acesso do Sampaio Corrêa não chegou ainda, mas nesse ano de 2023, com o trabalho que está sendo realizado, vamos crer que o Sampaio Corrêa vai chegar lá. Eu trouxe aqui alguns comentários de torcedores para a gente falar aqui rapidão, foi apenas alguns comentários, porque tem aqui o comentário aqui da galera. Fala, galera, agora. Olha aí, o Laércio, o Júnior Bala está dizendo aqui o seguinte: Laércio, eu soube que agora o Ceará está interessado no Igor Catatal. Você tem alguma informação? Sim, não só o Ceará, outras equipes também estão interessadas no Igor Catatal. Mas ele deixou as portas abertas no Sampaio Corrêa, falando inclusive que gostaria muito de retornar ao Sampaio Corrêa. Então, Igor Catatal, ele tem sim algumas equipes interessadas. Tem aqui o outro comentário do torcedor que diz aqui o seguinte, vamos lá para o outro comentário do torcedor, aqui está like para você, meu amigo Júnior Bala. Manuel Ferreira, qual clube da Rússia vai dar para trazer outro lateral direito no futebol? Vou botar aqui o óculos para dar uma olhada aqui direitinho aqui no que o nosso brother Afonso Diniz mandou para mim. Ele diz aqui o seguinte, olha, chegou aqui uma exclusiva, o clube que Mateuzinho vai jogar na Rússia é o Futbolny Clube Khimki, ou Khimki, tá? Então esse é o time que o Mateuzinho vai jogar lá na Rússia. Vamos para mais um outro comentário aqui do torcedor. O Alex Freitas. Alex Freitas diz aqui o seguinte: certo, foi para a Rússia, qual clube, qual o valor do empréstimo, em caso de compra, quanto receberá o Sampaio? Isso aí é só no mês de janeiro, segundo o presidente, ainda vai fazer exames médicos, ainda está no Rio de Janeiro, o Mateuzinho, e aí quando ele chegar por lá que ele vai ter exatamente essa ideia. Aqui mais um torcedor, diz aqui, o próprio Alex falou aqui, então vamos aqui para o Jairo Ferreira Alves dos Santos. Ele deve estar ganhando uma notinha, né, para ir para esse país sinistro e em guerra. Boa sorte então para ele. E mais embaixo o Celso Henrique diz, tem que mandar para a Rússia, Léo Tocantins. Ô Léo, grande aí mandando. E vamos lá para mais um aqui, o comentário, José Surac Ribeiro Almeida, Sampaio está se desmanchando. Não, tá não. A gente já sabia que o Mateuzinho fatalmente iria embora, né, o Zé Surac. E aí o Sampaio já trouxe o Matheus Ludic e está trabalhando para trazer outro bom lateral. Esperamos que dê certo. Antônio Abel Cavalcante, o presidente, em vez de fortalecer o time para o centenário, está enfraquecendo. É uma questão de opinião, né, meu craque Abel? Mas eu creio que não, que eu creio que o Sampaio Corrêa está no caminho certo. A gente já sabia que isso aí fatalmente iria acontecer. Não adianta, você não manda o Mateuzinho agora, ele vai ficar chateado, não vai querer jogar, não vai jogar. Você gostaria de um jogador insatisfeito no time, é um jogador que chega querendo brilhar no cenário. Então eu acho que é melhor ter um jogador com vontade do que um jogador insatisfeito. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.